Olá, cursistas! Meu nome é Heitor Marangon e hoje vamos para a nossa terceira aula de Matemática Financeira. Vamos prosseguir com os nossos estudos. E aí, turma? Acho que até aqui tudo bem, né? Vemos aí juros, razão, proporção, potenciação e etc, né? Ótimo! Esses exemplos vistos vão nos dar o embasamento para progredirmos em nossos estudos. Agora vamos falar um pouco mais sobre juros. Os juros são representados em taxas por cento, muitas vezes prefixadas por alguma política financeira ou índice pré-definido pelo governo. O importante é que ambas, taxas e coeficientes, são modos de expressar os índices que determina gestão ou diretoria utiliza para controlar os reajustes de preços e demais aplicações financeiras. E quando aparecem anúncios sedutores de prestações sem juros. É possível vender com parcelas a perder de vista pelo cartão de crédito e sem cobrança de nenhum centavo de juros? A maioria dos lojistas sabe que determinado produto vendido é, via de regra, parcelado. Então, se ele trabalha na política de N vezes sem juros, os juros serão embutidos juntamente com a comissão da administradora do cartão. Por isso, sempre que o pagamento é à vista, a tentativa do cliente é conseguir um desconto maior, mas nem sempre ele consegue um desconto maior do que 10%, por exemplo. Sendo assim, as lojas antecipam a ação do cliente, acrescentando juros, seja da operadora de cartões ou da margem de lucro determinada pela empresa, e da saúde financeira dos lucros que a empresa sobrevive. Não há empresa, exceto as filantrópicas, que não visam o lucro como processo final de suas atividades. Diante desse cenário, os juros são necessários para que as empresas tenham lucros nas operações de empréstimos, por exemplo. Emprestar dinheiro e cobrar por isso é bem lucrativo. Por outro lado, aquele que recebe o empréstimo também se beneficia, pois consegue efetivar, finalizar o que ele necessitava e que não conseguia por falta de dinheiro, por falta de recurso. Algumas definições usuais. Juro é o valor que se paga pelo uso de dinheiro que se toma emprestado. Refere-se ao quanto será acrescentado à parcela de compra para cobrir as despesas financeiras, que por vezes é uma das partes do lucro. Juro, temos ainda então que juros é o dinheiro produzido quando o capital é investido. Refere-se à rentabilidade de fundos de investimento. Por exemplo, a poupança, títulos de capitalização, investimentos de alto e baixo risco. Segundo Castanheiras e Serenato, o juro é calculado por intermédio de uma taxa percentual aplicada sobre o capital que se refere à unidade de tempo. O ano, semestre, bimestre, trimestre, mês ou até mesmo dia. Os juros podem ser capitalizados segundo os regimes de capitalização simples ou juros simples e capitalização composta ou juros compostos. Algumas opções para crédito pessoal é o cheque especial e o empréstimo pessoal. A questão é complicada porque quem precisa do dinheiro para já ou daquele produto a ser comprado com prazo a perder de vista, parece ignorar questões de que vai pagar juros por querer resolver o seu problema na hora. É o que chamamos de imediatismo financeiro. O que verdadeiramente sabemos é que não dá para contar com empréstimos para quitar dívidas de outros empréstimos, já contraídos definitivamente não é um bom negócio. Aproveitando que estamos falando de juros, vamos fazer uma pequena pausa, só um pouco, e ver alguns conceitos sobre taxas. Acho que é o momento certo para entrarmos um pouco nessa parte do cálculo. Bom, as taxas de juros são índices fundamentais no estudo da matemática financeira. Os rendimentos financeiros são os responsáveis pela correção de capitais investidos perante uma determinada taxa de juros.
não importando se a capitalização é simples ou composta. Existem três tipos de taxa: a taxa nominal, a taxa efetiva e a taxa real. No mercado financeiro, muitos negócios não são fechados em virtude da confusão gerada pelo desconhecimento do significado de cada um desses tipos de taxa. Vamos compreender o conceito de cada uma delas. A taxa nominal. A taxa nominal é aquela que o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquela que a taxa está referida. Exemplo: uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Uma taxa de 5% ao trimestre com capitalização semestral. Ou uma taxa de 15% ao semestre com uma capitalização bimestral. Ou seja, a taxa nominal, ela diz respeito ao final de todo o empréstimo, de toda a quitação da dívida, né? É uma taxa relativa, mas a taxa, a cobrança a capitalização dessa determinada operação, ela é feita em um tempo diferente. Como aqui na opção A, nós temos uma taxa de 12% ao ano, uma taxa relativa de 12% ao ano, uma taxa nominal de 12% ao ano, se a gente fosse calcular anualmente, porém a capitalização é feita mensal. Então, há uma taxa mensal também que deve ser conhecida. A taxa efetiva é aquela que o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide àquela que a taxa está sendo referida. Exemplos: uma taxa de 5% ao mês com capitalização mensal, uma taxa de 75% ao ano com capitalização anual e uma taxa de 11% ao trimestre com capitalização trimestral. O que a gente tem aqui? Observando a opção A, uma taxa de 5% ao mês com capitalização mensal. Podemos dizer que o pagamento desse empréstimo, ele é um pagamento mensal. Na opção B, nós temos uma capitalização anual. Então, essa taxa ela é efetiva e referente àquela capitalização, que é feita anual. Ou seja, o pagamento, se a gente fizesse aí um empréstimo de 30 anos, com pagamentos anuais, a gente estaria falando aqui dessa opção B. E na opção C, uma opção trimestral. Ou seja, a capitalização, o pagamento daquela dívida é parcelada de forma trimestral e com uma taxa efetiva de 11% ao trimestre. A taxa real é aquela que expurga o efeito da inflação no período. Dependendo dos casos, a taxa real pode assumir valores negativos. Podemos afirmar que a taxa real corresponde à taxa efetiva corrigida pelo índice inflacionário daquele determinado período. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Existe uma relação entre a taxa efetiva e a taxa real e o índice de inflação, então, né? Então, podemos dizer e observar a seguinte fórmula, que 1 mais a taxa efetiva é igual à multiplicação de 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Onde nós temos a taxa de inflação, a taxa efetiva, desculpa, né? Que a gente quer achar aqui é a nossa taxa efetiva, certo? Taxa efetiva. Beleza? Nós temos que IR é a taxa real
ok? E ainda por último, que INF é a nossa taxa de inflação no período, né, pessoal? Ok? Então, o que isso aqui tem que ser levado em consideração? Então, na hora de fazer o cálculo, para a gente saber qual é a taxa real, a gente precisa saber qual é a taxa de inflação daquele período em que a dívida foi contraída. Então, segue aqui alguns exemplos para compreensão melhor dessa fórmula. Exemplo 1. Certa aplicação financeira obteve rendimento efetivo de 6% ao ano. Sabendo que a taxa de inflação no período foi de 4,9%. Determine o ganho real desta aplicação. Então, nós temos a nossa taxa que a gente quer saber, ela é igual a 6% ao ano, que é igual a 6 sobre 100. Nós precisamos transformar, né, pessoal? Que é igual a 0,06. E nós temos aqui, seguindo o mesmo raciocínio, que a taxa de inflação ela é igual a 4,9% ao ano. É igual, para a gente transformar e fazer o nosso cálculo, a 4,9 por 100, que é igual a 0,049. Então, qual é a nossa taxa real? Aplicando a fórmula que relaciona os três índices, nós temos chegamos à seguinte situação, certo? Observando a fórmula que a gente colocou, vamos colocar aqui de novo essa fórmula. Espera aí. Nós temos que 1 mais a taxa efetiva é igual à multiplicação de 1 mais a taxa real por 1 mais a taxa de inflação. Ok? Então, vamos fazer aqui uma substituição, certo? Então, se eu já tenho a taxa efetiva e eu já tenho a taxa de inflação, então a gente faz aqui uma substituição, né? 1 mais 0,06 é igual a 1 mais
IR vezes 1 mais 0,049. Resolvendo, nós temos que 1,06 é igual, mantendo aqui, né? 1 mais IR vezes 1,049. Continuando, nós temos que 1 mais IR é igual, né? O que a gente fez? Passou para cá, né, pessoal? Está aqui multiplicando. Se esse fator está aqui multiplicando, nós passamos ele para cá, dividindo. 1,06 dividido por 1,049. Então, nós chegamos aqui que 1 mais IR é igual a 1,01. Se está aqui somando, a gente traz para cá, subtraindo. Então, nós temos ainda que isso é igual a 0,01. Beleza, pessoal? No fim das contas, nós temos, então, uma taxa real, né, um ganho real de 0,1. Observe que nós temos uma aplicação em um determinado período, né, em um determinado ano, que ela foi aplicada a 6%. Porém, devido à inflação daquele período, daquele ano, no final, a gente pode observar que esse valor, esse montante, ele teve um crescimento real de apenas 0,1. 0,01, que representa apenas 1%. Para vocês verem a importância do controle da inflação, principalmente quem faz esse tipo de investimento, pessoal. Beleza? Ok. Vamos passar aqui então para um segundo exemplo. Auxiliar a gente aí na fixação. Certo? Então vamos observar aqui esse segundo cenário, que ele é até mais interessante. Então, nesse exemplo 2, certa categoria profissional obteve reajuste salarial de 7% ao ano, sabendo que a inflação no período foi de 10%. Determine o valor do reajuste real e interprete o resultado. Então, vamos lá. Se a gente tem que o índice de inflação foi a taxa de inflação, né?
desculpa. Que a taxa efetiva foi igual a 7% ao ano, certo? Podemos dizer, lembrando do cálculo do exercício anterior, que isso é igual a coeficiente de 0,07, beleza? E nós temos também aqui um outro dado que foi dado, né? Que são os 10%. Então, o índice de inflação, ele é igual a 10% ao ano. Pessoal, sempre lembrando, quando for fazer o exercício, de verificar se as taxas e os períodos estão no mesmo, observando se estão no mesmo período, ao ano, ao mês, tá? A gente depois vai falar mais um pouquinho sobre isso. Que isso aqui é igual a 0,1. Né? Então, o que a gente quer achar? A gente quer achar o índice real. Né? Quanto é esse índice real aqui? Beleza? Então, vamos lá, vamos aplicar a fórmula aqui para a gente poder chegar ao valor que a gente quer. Né? Então, a gente sabe que, pela fórmula, que 1 mais a taxa efetiva, né, que a gente sabe que é 0,07, é igual a multiplicação, como no outro exercício, né, de 1 mais o índice real vezes mais a taxa de inflação, que é 0,1. Ok? Então, a gente pode chegar aqui ao cálculo da seguinte forma. 1,07 é igual a 1 mais IR vezes 1,1. Ok? E fazendo aquela mesma operação, está aqui multiplicando, a gente leva para o outro lado dividindo, nós temos que 1 mais IR é igual a 1,07 dividido por 1,1. Isso é igual a 0,972. E nós temos aqui ainda, para resolver, que IR é igual a 0,972 menos 1. Então, é igual aqui, pessoal. Isso é igual a menos 0,028. Ok? Então, vocês observaram aí que o valor do cálculo deu negativo? Pois é, pessoal. Então, nesse ajuste aí,
a gente observou, se a gente transformar isso em porcentagem, que o que houve na realidade foi um reajuste de menos 2,8% ao ano. Então, a empresa fez um reajuste lá de 7% salarial, mas o ajuste de 7% não foi suficiente para acompanhar a inflação. Né? Então, o que isso representa, observando o nosso cálculo aí da taxa real? Podemos observar claramente que houve uma queda do poder aquisitivo dos funcionários dessa empresa. Eles tiveram ainda um abate pelo reajuste, né, de 7%, só que ainda assim não conseguiram se manter devido à inflação. Né? Ou seja, houve uma queda aí, um reajuste, né, do valor real do poder aquisitivo deles é de 2,8%. Para vocês entenderem aí a relevância da gente poder entender o que acontece com a inflação dentro dos nossos estudos. E aí, turma? Até agora, tudo bem, certo? Qualquer dúvida, não esqueçam de entrar em contato com o tutor para que possamos estar ajudando nos estudos, beleza? Bem, ótimo. Turma, aproveitando nossa pausa e batendo na mesma tecla de sempre, acho extremamente importante vocês fazerem os exercícios. O caderno didático possui várias listas com respostas. Seria ótimo se vocês pudessem resolver todos os exercícios. Matemática é pura prática. E praticando vocês vão perceber o quanto essa matéria pode ser útil e muito útil no trabalho de vocês no dia a dia também. Bom, agora vamos começar juros simples. E para tal, vamos dar uma pincelada em PA, progressão aritmética, e entender a relação entre PA e juros simples. Vamos lá. Considere a seguinte sequência de números. O número que continua cada uma das sequências na ordem dada deve ser, respectivamente, 15, 54 e 26, pois a sequência 1 tem razão igual a 4, pois 3, 7, 11 e 15 vai de 4 em 4. A razão da progressão é 4, ou a diferença entre 7 e 3, por exemplo, é igual a 4. A sequência 2 não é uma PA, uma progressão aritmética, pois a lei de formação se dá em fatores que são obtidos multiplicando os termos por 3, sendo assim 2, 6, 18 e 54, todos múltiplos de 3. A sequência 3 também não é uma PA, uma progressão aritmética, pois a lei de formação se dá em somas de números ímpares distintos. 3 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, sendo assim 2, 5, 10, 17 e 26. Toda a lei seguindo alguma lógica, né, pessoal? Toda a lei de formação com números em sequência em que a diferença entre os números e seu anterior é constante, recebe o nome de progressão aritmética, ou simplificadamente é conhecida pela abreviatura de PA. A diferença entre os termos é chamada de razão, R. Pela definição de PA, a fórmula do segundo termo é, observem aqui, pessoal, um determinado termo A2, da posição 2 da nossa sequência, ele é igual ao primeiro termo mais a razão. Se a gente seguir essa lógica e observar aqui, temos que o terceiro termo é igual ao segundo termo, obedecendo o que a gente acabou de dizer, né? Mais a razão. E ainda temos, por lógica, né, que o terceiro termo é igual ao primeiro, mais a razão, mais a razão. Voltando aqui a esse fator, observando a dedução.
Então, temos que o terceiro termo é igual ao primeiro mais 2 vezes a razão. E dando mais um passo, observando o quarto termo, nós temos que ele é o terceiro mais o quarto. Ora, mas o terceiro termo, o quarto termo, que é igual ao terceiro mais a razão, o terceiro termo é o primeiro termo mais o segundo termo mais uma vez a razão. Certo? Então, dizemos que o quarto termo é igual ao primeiro termo mais 3 vezes a razão. Logo, nós temos que A na enésima posição, observando aqui em cima, né? É igual ao primeiro termo mais N sobre 1 vezes a razão. N menos 1, desculpa, sobre a razão. Vezes a razão. Certo? Então, essa aqui é a nossa fórmula da progressão aritmética, que é uma sequência que tem a mesma razão entre eles. O regime de capitalização simples corresponde a uma progressão aritmética, ou uma PA, né? O regime de capitalização simples, que é o juro simples, onde os juros crescem de forma constante ao longo do tempo. Como veremos no gráfico seguinte, um capital de R$1.000 aplicado por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês acumula um montante de R$2.000 ao final. O gráfico representa uma função polinomial de primeiro grau, usualmente chamada de função afim, que será vista com mais detalhes na aula seguinte. Note, a função é igual a R$1.000 e com o passar de 10 meses, a função vai assumindo os valores de uma PA, com a razão de R$100. Bom, turma, o conceito é bem simples e não pretendemos nos estender nesse assunto específico de PA, mas sim dar ênfase em juros e entender o funcionamento da forma que veremos a seguir. Agora acho que já podemos entrar no assunto juros simples. Vamos fazer da melhor forma, vamos a alguns exemplos e já incentivar a prática também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Juros simples, beleza? Vamos a algumas explicações aqui. Então, o que a gente tem com juros simples? Vamos chegar aqui a um exemplo, né? Então, vamos representar aqui um capital né, representado pela letra C, que seja de R$100. Vamos colocar um exemplo aqui, bem fácil. Né? Há uma taxa I de 10% ao mês. Beleza? Então, vamos fazer aqui a nossa série, então, para ficar bem fácil de entender aqui, lembrando aí dos conceitos que a gente viu de PA, né, pessoal? Então, nós temos aqui que na primeira parcela, vamos dizer que ela vai ser paga no dia 10, né, do mês 1. Depois a segunda no dia 10 do mês 2. Dia 10 do mês 3 e dia 10 do mês 4. Chegamos então, vamos ver a nossa série aqui. Beleza? O que a gente vai ter aqui? Então, no primeiro mês, esse rendimento, né, de R$100, que foi quando ele foi emprestado, né, nós temos aqui R$100 no primeiro mês. Então, quando
passa um mês, incide a nossa taxa, certo? Nossa taxa de 10%. Então, quando ele vem para o segundo mês, ele vem a uma taxa, o montante se transforma em 110. E no terceiro mês, a mesma taxa de 120, né? A mesma razão, certo? De crescimento. O juros incide sempre sobre o capital. Beleza? E no quarto mês, uma taxa de mais 10 de 130. Ok? Então, aqui bem fácil de observar esse movimento aqui, né, pessoal? Desse mês para cá, desse mês para cá e desse para cá. Aonde a gente tem o acréscimo da taxa, que corresponde a R$10. Beleza, pessoal? Né? Então, o que isso aqui representa, no final das contas, né? Do que a gente está falando? A gente está falando do regime de capitalização simples. Ou juros simples, ok? Vamos aqui à nossa fórmula. Beleza? A nossa fórmula, ela fica da seguinte forma, né? E o que isso representa? O que essa forma J é igual a C vezes I vezes T, né? Então, nós temos que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Beleza? Além disso, nós temos também que o montante é igual ao capital investido, emprestado, mais os juros. Beleza? Sendo isso aqui o montante. Bacana, né? Pessoal, só lembrando aqui para vocês o que eu falei aqui um pouquinho na aula passada. E nessa aula, eu acho que eu repeti um pouquinho também. Muita atenção, né? Muita atenção quando vocês forem fazer o cálculo de juros para observar, né? Observar
observar o quê? A taxa e o tempo. Porque a taxa e o tempo, eles precisam concordar, certo? Exemplo, se eu estou fazendo as operações levando em consideração uma taxa de 3% ao mês, eu preciso calcular na minha fórmula que o tempo, né, o meu tempo, ele é em meses. Ok, pessoal? Lembrando bem isso aí nas questões, é uma das coisas que mais pega o pessoal aí em questões tanto de vestibular quanto de concurso. Bom, pessoal, então, observado isso aí, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos chegar aos exemplos, beleza? Acho que é a melhor forma da gente poder estar fazendo. Então, vamos calcular aqui, ó. Calcular os juros e o montante de produtos pelo capital de R$1.000 aplicado. Então, vamos lá. Capital de R$1.000, certo? Aplicado. Vamos colocar nossos dados aqui para a gente poder achar o que a gente quer. Beleza? Então, a gente tem aqui, né, juros, montante, capital, os dados da nossa fórmula, né? O tempo e a taxa. Beleza? Então, vamos dizer que a gente quer fazer um cálculo, né, utilizando um capital de R$1.000, um capital de R$1.000, aplicado durante 6 meses. 6 meses. A taxa de 36% ao ano. Considerando aqui o regime de capitalização simples. Então, eu quero saber os meus juros e depois, com a soma, o meu montante. Utilizando a fórmula, qual que é a fórmula? Né? J, né, juros, é igual a CIT, capital, vezes taxa, vezes tempo. Substituindo, temos que juros é igual a R$1.000 vezes a nossa taxa de 3% ao mês vezes 6 meses. Mas antes da gente continuar, a gente tem um probleminha aqui, né, pessoal? Então, a gente tem uma taxa ao ano e um tempo em meses. Como é que a gente vai fazer para chegar isso aqui a para igualar essas taxas? Então, a gente, para igualar essas taxas, a gente pode chegar, transformar elas em meses. Beleza? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso tanto jogando esta taxa, esse período de 6 meses para anual, ou seja, 6 meses são 0,5
ano, certo? Ou seja, 6 meses é meio ano, né? 0,5 ano, né? Ou ainda, pegar essa taxa anual de 36% e dividir pelo número de meses de um ano, né? Então, a gente teria 36 por 12, 3% ao mês, né? No nosso caso aqui, eu até me adiantei, mas a gente vai utilizar a taxa ao mês. Então, nós temos 33% ao mês vezes 6 meses. Aqui a gente vai manter esse dado em 6 meses. Então, a gente está utilizando essa transformação para equivaler a essa. Ok, pessoal? Ou a gente poderia utilizar esta transformação para equivaler a esta, né? Tem que escolher uma das duas para fazer o cálculo. No caso aqui, a gente utilizou esse 3% ao mês. Então, calculando isso aqui, a gente fazendo um corte aqui rápido, né? A gente tem aqui que juros é igual a 180. E o montante? Voltando à fórmula, né? Montante é igual ao capital mais juros. Ora, então, montante é igual ao capital, a gente já sabe que é R$ 1.000, mais os juros de 180. Então, nós chegamos a um montante de 1.180. Beleza? Bem legal, né? Bom, vamos fazer mais um exercíciozinho aqui para a gente entender melhor. Então, vamos dizer o seguinte, que em juros simples, né, qual o capital que rende, né? Então, em juros simples, qual o capital que rende R$ 4.800 de juros, né? R$ 4.800 de juros. Durante 2 anos, a taxa de 2% ao mês, né? Então, a pergunta é, em juros simples, qual o capital que rende R$ 4.800 durante um período de 2 anos com uma taxa de 2% ao mês? Então, vamos lá. A gente tem alguns dados aqui, né? Então, a gente tem aqui os juros, a gente tem o tempo e a gente tem... Aliás, a gente tem aqui, não juros não, tá, pessoal? A gente tem aqui a taxa. A gente tem aqui a taxa, o tempo e os juros. Certo? Então, jogando isso para a nossa fórmula e observando aqui o detalhe dos períodos aqui que a gente precisa trazer eles para equivalência, né? Então, 2% ao mês, né? 2% ao mês é igual
A vezes 12 meses, né? A gente vai trazer ela ao ano, é igual a 24% ao ano. Certo? Então, o que a gente fez? Pegou uma taxa ao mês, multiplicou por 12 meses, para saber como é que ela ficaria ao ano, e chegou a uma taxa de 24% ao ano. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma conta de juros simples, capitalização simples, ok? Então, o cálculo é bem simples, é dessa forma. Né? Então, chegando aqui na nossa fórmula, nós temos que juros é igual a CIT onde 4.800 é igual a capital vezes 24% por 100, né, vezes 2 anos. Então, a gente tem aqui, simplificando aqui, 4.800 é igual a 48 vezes capital. Então, o capital é igual a 1.000, 10.000. Pessoal, esqueci de, na hora de simplificar aqui, de trazer para cá, tá? Então, aqui é 48.000. Então, igual a 10.000 reais. Né? Então, mais uma vez aqui, a gente substituiu, né? 4.800, que é o meu juros, vezes CIT, que é capital, vezes a taxa por 100, vezes 2 anos, né? 24% ao ano, vezes 2 anos. Então, fazendo aqui uma multiplicação aqui, que eu dei uma puladinha nela. Então, a gente teria aqui, ó, 4.800 vezes 100, 480 mil, né? Deixa eu escrever melhor aqui. 480 mil, certo? 480 dividido por 48, né? Porque está aqui multiplicando, a gente traz para cá dividindo, é igual a 10.000. Ok? Resolvendo aí a nossa questão. Ou seja, observando que a gente tendo a fórmula e tendo alguns dados, basta a gente jogar na fórmula, fazer a equação e achamos o dado que estiver faltando. E aí, meus caros cursistas? Até aqui, tranquilo, né? Pois bem, vamos agora passar para juros compostos e entender seu funcionamento. Assim como vimos a progressão aritmética e sua relação com juros simples, veremos agora a progressão geométrica e sua relação com juros compostos. Podemos definir progressão geométrica, ou simplesmente PG, como uma sucessão de números reais obtida, com exceção do primeiro, multiplicando o número anterior por uma quantidade fixa Q, chamada também de razão. Para calcular a razão da progressão, caso ela não seja suficientemente evidente, divide-se entre si dois termos consecutivos. Por exemplo, na sucessão 1, 2, 4 e 8, Q, a razão, é igual a 2, pois 4 dividido por 2 é igual a 2, ou 8, o último termo, dividido por 4, também é igual a 2, e assim sucessivamente. O termo geral de uma PG é dado por AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, e indica que para obter um termo de posição N de uma PG, basta multiplicar o primeiro termo, A1, pela razão que eleva a N menos 1. Por exemplo, observem aqui a sequência 8
16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. É uma PG de 8 termos com razão 2, pois a divisão entre o segundo e o primeiro termo é igual 16 por 8 igual a 2, e assim sucessivamente. Qualquer um dos termos dividido pelo seu anterior chegará a essa razão 2, observando que sempre o próximo número é o dobro do número anterior. Temos aqui um segundo exemplo, 5, 15, 45 e 135. É uma PG, no caso de 4 termos, com razão 3, pois a divisão entre o segundo e o primeiro termo é igual a 3, desculpa. Aonde nós temos aqui está escrito errado, pessoal. Igual a 3. Aonde nós temos 15 dividido por 5 é igual a 3. Ok? Bom, agora vamos ver e entender juros compostos. Vamos à fórmula e alguns exercícios. Bom, pessoal, vamos acompanhar aqui o mesmo caso que a gente usou em juros simples, só que agora em juros compostos, né? Então vamos àquele mesmo exemplo, onde nós temos um capital igual a R$100, a uma taxa igual a 10% ao mês. Então, se a gente fizer aquela mesma série de pagamentos, 10 do 1, 10 do 2, 10 do 3 e 10 do 4. Nós vamos ter aqui o cálculo da seguinte forma. Inicialmente, nós temos R$100 no primeiro mês, incidindo juros de 10%, né, passando para o segundo mês. Isso significa que no segundo mês nós vamos ter aqui, ó, R$110. Então, nós estamos incidindo os juros de 10%, que é a mesma coisa que multiplicar 100 por 1,1, né? Já faz o resultado direto aqui. Então, agora a gente vai fazer a passagem para o próximo mês. Só que nós vamos incidir a nossa taxa em cima do montante anterior, chegando a um valor de R$121. E assim sucessivamente, incidindo a taxa em cima do montante anterior, chegando ao quarto mês com R$133,10. Beleza? Isso caracteriza uma operação, igual a gente usou no exemplo anterior, regime de capitalização simples. Aqui a gente tem um regime de capitalização composta. Ok? Então, observaram que esse montante ele foi maior porque os juros incidiram sobre juros, certo? Então, vamos à fórmula para a gente poder entender como fazer esse cálculo, beleza? Então, vamos lá. A fórmula fica da seguinte maneira.
M é igual a C, que multiplica I mais T elevado... E não, peraí. Que multiplica 1 mais I elevado a T. Ok? Então, essa é a nossa fórmula. Então, o que isso representa? Representa montante capital taxa e tempo. Ok? Lembrando, mais uma vez, que taxa e tempo sempre concordam, tá, pessoal? Então, taxa e tempo tem que estar sempre concordando. Se é o mês, é mensal, se é o ano, é anual, né? Então, se é uma taxa ao mês, o tempo tem que ser mensal. Se é uma taxa ao ano, o tempo tem que ser anual. Ok, pessoal? Então, vamos aqui ao nosso exemplo, para a gente poder fixar. Então, a gente tem aqui, chegou um exemplo, onde, vamos dizer que uma determinada pessoa, ela aplicou R$300, né? Vamos colocar os nossos dados aqui para a gente ir preenchendo, né? O montante, o tempo, o capital e a taxa. Então, vamos dizer que vamos colocar aqui que uma determinada pessoa, ela aplicou R$300 em um investimento, né? Então, nós temos um capital de R$300. Em um investimento que rende 2% ao mês, né? Então, nós temos aqui 2% ao mês. Durante 3 meses. Certo? Então, precisamos saber o quê? Qual o montante? Vamos basicamente jogar estes dados na nossa fórmula, né? Então, vamos colocar aqui bem rapidinho. Nossa fórmula, M, que é igual ao capital, vezes 1 mais I elevado ao tempo, né? Nosso montante é igual a 3.000, que multiplica 1 mais 0,02 elevado a 3. Né? Observando que a gente verificou que a nossa taxa e o nosso tempo concordam. Né? Dessa forma, nós temos que o montante é igual a 3.000 vezes 1,02 ao cubo. Isso aqui, resolvendo aqui, dá 300 E aí, pessoal, colocando 3.000 aqui, mas é 300, tá? 300, não fez o cálculo ainda, tá bom. Então, 300 vezes, né? Se a gente resolver aqui, ó, 1,02 elevado ao cubo,
é igual a 1,061. Então, a gente tem que um montante igual a 318,30 centavos, né? Resolvendo aqui a nossa fórmula. Vamos para mais um exemplo. Vamos colocar aqui mais uma vez os nossos dados. Capital, taxa, tempo, montante, né? Então, vamos colocar aqui um capital foi aplicado a juros compostos a taxa de 20% ao ano, né? Então, nós temos uma taxa de 20% ao ano, ok? Beleza. E nós temos um tempo de 3 anos. Beleza? Então, um capital que foi aplicado a juros compostos a taxa de 20% ao ano durante 3 anos, o montante resultante foi de R$ 864, né? Então, o que a questão pede? Eu tenho um montante aqui que é de 864. O que a questão pede? Capital, né? Então, eu tenho um investimento durante a 20% ao ano, durante 3 anos, que me renderam R$ 884. Então, o que a gente faz agora? Vamos jogar na fórmula, vamos resolver, né? Aí, só fazendo aqui, pessoal, para não ter que levar para a fórmula, 20% é igual a 20 por 100, que é igual a 0,2. A gente poder colocar na nossa fórmula. Então, nós temos aqui a nossa fórmula. Montante, que é igual a capital, vezes 1 mais I elevado ao tempo, né? Vamos colocar os dados aqui. Então, nós temos que o total do rendimento, que é um montante, é 864, é igual a capital vezes 1 mais 0,2 elevado a 3 anos. Resolvendo isso aqui, nós temos que 864 é igual ao capital vezes 1,728, né? Que é o cubo de 1,2, né? Dessa forma, a gente traz o que está multiplicando, dividindo, né? E chegamos que capital é igual a 864 dividido por 1,728. Capital é igual a 500. Isso aqui, pessoal. O que isso representa? Um capital de R$ 500 investido durante 3 anos a uma taxa de 20% ao ano rende R$ 854. Turma, como eu falei antes, quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo novamente, tentando fazer os exercícios, pode ser uma boa oportunidade de aperfeiçoar o aprendizado. Até aqui, vimos parte fundamental da nossa disciplina.
Estudem o caderno didático, façam os exercícios e procurem os tutores em caso de dúvida. Sobre nossas aulas, estamos mais interessados aqui, lembrando novamente, no entendimento bem mais prático dessas ferramentas, né, necessárias no nosso dia a dia. Não se preocupem demais em ficar decorando as fórmulas. Isso, com a prática, com o exercício, fazendo as questões do caderno, vocês vão conseguir decorar isso bem automaticamente, tá? Bom, pessoal, eu trouxe aqui um pouco da prática, tentando fazer para poder incentivar vocês e mostrar como é que é feito, tentando relembrar algumas propriedades. E eu devo colocar lá no ambiente também algumas coisas, algum material complementar mostrando um pouco mais dessa prática, de repente alguns vídeos mostrando um pouco mais dessa prática, então fique atento lá, tá? Por hoje é só, a aula é isso, depois eu volto com a finalização da última aula, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até mais.